Ainda falando desse assunto, muita gente fica na dúvida para saber o que é exatamente um candidato estar sob júdice. A gente vai conversar agora com o advogado eleitoral José de Barros Lima Neto, que explica para a gente o que é um candidato sob júdice. Ele está conosco pela internet, ao vivo, exatamente para nos explicar isso. Boa noite, doutor. Qual é a explicação, na verdade, não especificamente sobre esse caso, mas quando acontece isso, quer dizer, uma decisão que pode acontecer após a eleição. O que significa esse termo subjúdice? Boa noite. Boa noite, Edson Moura. Boa noite, telespectadores da TV Pajuçara. O candidato subjúdice é um candidato que requereu o seu registro de candidatura e, por algum motivo, esse registro não foi deferido pela Justiça Eleitoral. Algum documento que faltou, alguma condição de inelegibilidade desse candidato, e essa candidatura é impugnada, seja pelo Ministério Público, partido ou candidatura adversa. A partir dessa impugnação, corre esse processo, na primeira, segunda e terceira instância, e enquanto esse processo não tiver uma decisão definitiva, que a gente chama de decisão transitada e julgada, o candidato fica com essa condição de candidatura subjúdice. E aí essa candidatura subjúdice é risco do candidato, porque ele pode realmente ter a candidatura indeferida. Ele vai para as urnas, ele aparece nas urnas, caso essa decisão não tenha sido tomada antes, no caso não tenha transitado julgado, e como o tempo é muito curto, esses recursos, essas decisões de tribunais superiores, ela demora a acontecer, de modo que esse trânsito julgado nunca acontece antes da eleição, e ele vai para a eleição com a candidatura que a gente chama subjúdice. Ele é votado e esses votos ficam tidos como votos anulados ou anuláveis, porque caso a decisão definitiva saia posteriormente à eleição e ele tendo sido eleito, esses votos são anulados e, segundo o artigo do Código Eleitoral 224, pode acontecer a realização de novas eleições para o caso. Então, doutor, no caso, por exemplo, se um candidato que está sob júdice, vai ter esse julgamento a posteriori, ou seja, depois das eleições, e tiver terminado em primeiro lugar, imediatamente o segundo colocado não seria o campeão, assim, dependendo do resultado, teria uma outra eleição. Dependendo do resultado, sim, teria uma outra eleição, segundo o artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral. Isso se encaixa não só para a candidatura majoritária, como é o caso de prefeito, mas também para a candidatura do vereador também, ou é diferente? No caso do vereador, a gente tem uma diferença porque esses votos vão ficar, como eles ficam anuláveis, eles ficam fora da contagem para as vagas, E aí sim, lá vai ter um resultado, e aí pode acontecer aquela situação de que um candidato a vereador seja eleito naquele dia e depois, confirmando os votos daquele candidato a proporcional, ele seja modificada o resultado da eleição. Há uma diferença quando é proporcional para o majoritário. E isso, inclusive, pode mudar até a configuração da Câmara, Porque tem as candidaturas que, às vezes, um candidato leva mais votos, acaba levando outros, e até essa situação analisada. Como tem a questão... desculpa interromper. Como tem a questão do quociente eleitoral, é por isso que pode haver essa mudança nas candidaturas subjúdice de vereadores, no caso do pleito de agora de 2020. Doutor José Neto, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui para o nosso público em relação a esse termo aí, subjúdice. Muito obrigado, boa noite. Agradeço à TV Pajuçara e a você, Edson. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Vamos continuar acompanhando e você sabe que as eleições, a cobertura completa você tem aqui no Pajuçara Sistema de Comunicação. Tá uma grande cobertura no próximo domingo. Amanhã a gente vai detalhar um pouquinho mais, mas desde as primeiras horas do domingo, na tela da TV Pajuçara, no portal TNH1, na Pajuçara FM, estaremos acompanhando o dia da votação das eleições 2020.